Paz do Senhor, irmãos, que eu novamente, né? Eu estava orando ali, Deus me trouxe a lembrança, o meu tio, um tio meu, um parente meu. E toda história tem que ter começo, meio e fim. Nós tivemos aqui alguns processos onde Deus tem falado que não adianta começar bem, permanecer no meio bem e não ter um bom fim. Eu já falei que eu pedi a Deus uma família quando eu tinha em torno de 18 anos, né? E hoje eu não consigo botar na foto. E um dia entrou um tio desses, que eu também não sabia que tinha, aqui pela porta da minha casa, veio ver minha mãe, é irmão da minha mãe, e ele me contou uma coisa linda. Ele falou assim, ele era diácono da casa do Senhor, ele está morto hoje. Ele era diácono da casa do Senhor. E ele me falou que ele e a minha mãe, eles bebiam muito, como os dois bebiam. Mas um dia a minha mãe aceitou Jesus, eu já contei isso, né? Me disseram que ela manifestou, eu vi realmente minha mãe toda arranhada, disseram que o demônio jogou ela no chão, porque o diabo veio para matar, roubar, destruir, e principalmente ele é doido para destruir o templo, por isso que ele inventa de ficar falando no ouvido que não temos valor, que ninguém nos ama, para que venhamos a tentar suicídio, destruir o templo, porque é um pecado, como eu já disse, que não tem perdão. Isso aqui é a morada de Deus, o diabo tenta habitar. Agora mesmo eu estava orando alguém, a pessoa caiu, estávamos na rua, eu tenho visto o demônio brigando comigo através da vida dessa menina, mas eu creio que eu vou gravar um vídeo falando da história dessa menina, né? Depende dela também. Deus deu livre-arbítrio, mas eu tenho visto ela se esforçando. Eu tenho visto ela fazendo um esforço para sair das drogas, eu tenho visto ela fazer um esforço. Parece pouco, irmãos, mas um viciado de drogas, ele está dominado, ele é escravo. Ele agora, tudo aquilo que nos domina, nós somos escravos. Hoje ela é escrava das drogas. Toda vez que eu oro ela, o demônio manifesta, ou seja, tem um demônio atuando através da bebida, tem um demônio atuando através das drogas, tem um demônio atuando na prostituição, bebida, irmão. Não vai, mesmo que um pastor abra a boca e diga que você pode beber um golinho de vinho, não vai nessa não, não vai, não vai. O demônio tem usado essa arma, bebida, drogas, é só um cigarrinho de maconha. Ah, é só sair com aquela garotinha. Qual o problema de sair com aquela outra garotinha ou com aquele outro rapazinho? E assim, quando você vê, isso aqui virou morada. Porque senão ela não estava manifestando, nem tinha caído agora no meio da rua. Toda vez que eu toco nela, ela cai e eu sei que é demônio. E voltando pro meu tio, o meu tio disse que a minha mãe, né, ela entrou numa Assembleia de Deus pequenininha, aceitou Jesus, foi liberta, estava com demônios, foi liberta, conseguiu firmar, que o mais importante é o firmar. E ela veio aceitar Jesus e ela começou a pregar pro meu tio contando depois, né? Ela falou assim, Márcia, sua mãe simplesmente começou a pregar para mim e eu continuando beber, e um dia ela virou para mim e falou assim, eu achei lindo, porque às vezes a gente não conhece a história realmente dos nossos pais. Eu não conhecia essa parte da minha mãe, né? Eu não andava com a minha mãe. Só Deus andava com a minha mãe 24 horas. E ele falou assim, Márcia, sua mãe virou para mim e falou assim, meu irmão, você um dia vai entrar pelas portas da igreja com as tuas pernas. Ninguém vai pegar pela tua mão e te levar lá para dentro. Tu vai entrar sozinho. Minha mãe estava profetizando. O que é uma profecia? Quando a nossa boca se abre e Deus usa ela para dizer aquilo que Ele quer que a outra pessoa escute. Então, toda profecia que vem da parte de Deus, ela se realiza. Porque que coisa linda, irmão, que coisa linda, linda, linda. Porque ele me falou que um dia ele tinha bebido uns 3 dias, tinha bebido muito. Eu guardo esse testemunho no meu coração e tenho pedido essa unção de Deus na minha vida. Ele tinha bebido muito, tinha dormido na rua. E ele disse que quando ele estava vindo, tinha uma igrejinha, ele viu uma igrejinha e ele se encaminhou para essa igreja, né? Sentiu o desejo de entrar nessa igreja.
Só que uma das suas filhas encontrou e veio, pegou e falou: pai, onde você estava? Vamos para casa, vamos tomar banho. E Paraíba, né? Meus tios todos são Paraíba. Falou: não, quero entrar nessa igreja aqui. Aí a irmã, a filha que é crente, ficou toda feliz e falou: não, pai, se o senhor quer ir numa igreja, vamos na minha. Ele: não, eu quero entrar nessa aqui. E ela insistindo: vamos na minha, porque ele estava bêbado, sujo, né? E a gente sempre quer levar para nossa, mas a igreja não tem denominação, não tem placa, não. Se ela adora o único e suficiente Salvador, é a certa. Se verdadeiramente tem igrejas falsas, irmão, a palavra, o próprio Jesus fala que se possível fosse, né? Se possível fosse, os escolhidos seriam enganados. Escolhido ou enganado, porque escolhido presta atenção no que Deus está falando, né? Eu brigo muito com meu esposo, ainda, claro que brigo, claro, não somos um casal perfeito, porque às vezes eu quero falar com ele, ele anda pela casa, né? E então ele não escuta direito o que eu falei. Eu tenho, infelizmente, é um defeito dele, eu já percebi que ele não vai mudar e eu não vou deixar isso destruir meu casamento, amém? Mas a verdade é que às vezes ele me pergunta coisas que eu já falei, eu até brinco com a igreja, 8 vezes. Por quê? Porque ele não me ouviu. Então quando a gente é necessário parar. É necessário parar para realmente ouvir. Andando pela casa eu não vou escutar direito o que Deus quer falar comigo. Então eu tenho que realmente parar para ouvir. E ele começou a insistir que queria ir lá. E ela pegou ele e entrou. E estava lá, ele disse que não ouviu nada, estava muito bêbado, estava agoniado. E de repente ele virou para um diácono e falou assim, eu gosto, meus tios são muito grossos. Ei, você, me lava no banheiro. Ele mesmo admite, irmão, não tô falando isso, mas ele mesmo falou, o menino me olhou assim. Aí ele falou que o menino olhou ele assim, mas não respondeu, não falou nada. Crente de verdade sabe aguentar a afronta para ganhar uma alma, amém? E ele disse que levou ele no banheiro, o rapaz esperou ele pacientemente fazer tudo que tinha que fazer, se vestiu e tal. Só que quando ele saiu do banheiro, que ele ia passando, o rapaz meteu a mão nele e começou a orar. E começou a orar com a autoridade de crente. Isso é que é bonito, porque o meu tio ficou quietinho, paradinho, ouvindo a oração. E depois que acabou de orar, ele pegou, levou meu tio lá para dentro. E ele voltou pro canto dele, ficou lá em pezinho, lá tomando conta da igreja, né? Como bom diácono, soldado de Cristo, que zela pela casa do Senhor. Porque um diácono é muito importante, irmão. Uma igreja não funciona sem soldados, não funciona. O soldado é a melhor parte de um exército. E meu tio começou ali a prestar atenção, ficou inquieto. Aí meu tio começou a prestar atenção que ele não estava mais bêbado. E ele ficou muito confuso, ele tem consciência que ele estava muito doidão, que estava tudo rodando. Ele falando, estava tudo rodando, enjoo, aquelas coisas quando você bebe muito, né? Que parece que vai tombar, que vai cair, que vai dormir, tudo tinha ido embora, ele estava perfeito, limpo. Então quando o pastor falou assim, quem aceita Jesus como Salvador no final do culto? Meu tio disse que se levantou e falou, eu aceito Jesus, eu aceito esse teu Jesus aí, porque esse menino, ele me orou quando eu fui no banheiro, eu entrei bêbado, eu tenho certeza que eu estava bêbado, e agora eu não estou mais bêbado. Aí meu tio disse que começou a fazer 4 para o pastor ver que ele não estava bêbado, e aceitou Jesus, e começou a congregar naquela igreja e veio ser um diácono do Senhor, né? Infelizmente, quando meu tio morreu, nós fomos no enterro, e meu tio veio aqui, né? Já era anos dentro da casa do Senhor, quando eu conheci o meu tio. Mas passado um tempo, meu tio veio falecer e no enterro, né, os amigos riam e falavam, menos um para beber. Agora tem que tirar um copo, carpeada. Ou seja, ninguém estava triste porque ele estava embora, só os que realmente amavam da família estavam tristes. Mas os amigos de copo não estavam tristes, estavam fazendo lá piada. E quando perceberam que eu era crente, né, alguns eram crentes porque fizemos uma oração e tal, chegamos, eles não nos conhecíamos, né, eu era muito parente, de repente eu me dei de cara com um monte de gente, parente que eu não conhecia, quanto mais os amigos. E meu irmão mandou eu fazer uma oração, meu outro irmão pediu um louvor, eu louvei, fizemos a oração, então eu tive que ouvir algumas piadas, né, do tipo, bebeu muito, encheu a cara, cachaceiro, que não sei o quê. Para eles era alegria, né, fazer essas piadas, mas para mim era triste. Porque de repente eu percebi que alguém da minha casa
não tinha tido um bom começo, tinha tido um bom meio, mas não tinha tido um bom fim. Que possamos entender, toda a história, o mais importante é o fim. Eu tenho um vídeo onde eu preguei, foi a palavra que Deus me deu. Deus não está preocupado com o seu começo. O começo, Ele escreve. Deus não está preocupado com o teu meio. O meio, Ele te acompanha. Deus está preocupado com o teu fim. Porque no teu fim, Ele vai deixar você decidir realmente se você quer Ele realmente como Salvador. Igreja não é tijolo. Tijolo é o lugar onde a igreja se reúne. É o templo onde a igreja se reúne. Quem vai subir, quem vai morar com Deus, quem vai participar da mesa que Ele preparou, somos nós. Mas para entrar dentro da casa dele, nós temos que ser amigo dele. Não basta ser estranho. Não basta ter passado a vida inteira dizendo eu não te quero, não te quero, não te quero dentro da minha casa, eu não quero. A palavra de Deus, onde Jesus fala lá em Apocalipse, ele fala, eis que estou à porta e bato. Vou até bater aqui porque é interessante isso, né? Jesus fala assim, eis que estou à porta, ó, e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Sabe o que Jesus está falando? Eu estou do lado de fora. Eu gostaria muito que você abrisse a porta para eu entrar na tua casa, na tua vida. E quando você morrer, eu vou estar na porta da minha casa para receber você e a sua família. Então, no meu nome ser glorificado através da tua vida. E mesmo depois que nós formos, como meu tio foi, ainda vai ter sempre alguém contando a nossa história. O problema é qual é a história? Uma história que teve um final de vitória, que é um testemunho da glória de Deus, ou um final de derrota? Amém?